Marcos capítulo 4. Eu vou ler um versículo com a igreja, tá certo? E depois nós vamos meditar nesse trecho todo da palavra de Deus, da leitura bíblica de hoje. São 20 versículos, mas eu quero ler com você agora o 20º versículo, que diz assim: os que foram semeados em boa terra são aqueles que ouvem a palavra e a recebem, frutificando a 30, a 60 e a 100 por um. Amém? Vamos ler todos nós juntos, verso 20. Os que foram semeados em boa terra são aqueles que ouvem a palavra e a recebem, frutificando a 30, a 60 e a 100 por um. A parábola do semeador. Amém? Mais um ano da leitura bíblica. Quem optou por realizar a leitura bíblica, aquela que nós distribuímos, né, na passagem de todo ano. Hoje, Novo Testamento, nós vimos a parábola do semeador, Marcos capítulo 4. Amém? Mas eu não quero tão somente aqui enfatizar, meditar com você sobre a parábola do semeador. Hoje eu quero meditar com você, com a igreja, né? Aquilo que eu também já refleti em casa. Eu quero meditar com você sobre nós não sermos como a multidão. Que multidão? A multidão que ouviu Jesus Cristo nesse tempo, ouviu a parábola do semeador. Eu quero que você vá comigo para o versículo 11. Amém? Onde, a partir do verso 10, quando Jesus foi explicar, né, foi realizar a explicação da parábola, Jesus foi um homem que ensinava ao povo através de parábolas. E aqui a partir do verso 10, quando Jesus ficou só, quando aqui o versículo 10, né, narra que Jesus ficou só, não era que ele estivesse sozinho ali, né? Somente ele. Mas quando ele estava com menos gente, porque no versículo 1 diz assim, que se reuniu a Jesus, né? Voltou Jesus a ensinar à beira-mar e reuniu-se numerosa multidão. Aqui no verso 10 já diz que aquela multidão havia se espalhado, havia o deixado. E ele se encontrara, a Bíblia diz, quando Jesus ficou só, os que estavam junto dele, quer dizer, havia já bem pouca gente perto de Jesus. Inclusive aqueles que andavam com ele, né, os 12 discípulos. E eles interrogaram a Jesus, e foi assim que eles perguntaram, eles interrogaram acerca daquela parábola. E o verso 11 diz que Jesus respondeu a eles: a vós outros é dado conhecer o mistério do reino de Deus, mas aos de fora tudo se ensina por meio de parábolas. Aí o verso 12 diz: para que vendo, vejam, e não percebam, e ouvindo, ouçam, e não entendam, para que não venham a converter-se, e haja perdão para eles. Jesus estava ali, agora, falando para os discípulos que toda aquela multidão que até pouco tempo estava ouvindo sobre a parábola do semeador, estava ouvindo tão somente sobre a sua palavra, sobre a palavra daquele que havia enviado Jesus, a palavra de Deus. E agora já não estava mais com ele, aquela multidão ouvia e aquela multidão pouco praticava ou não praticava nada. E Jesus, explicando aos discípulos, disse: olha, será assim? Eu falarei com ele por meio de parábolas. Eles vão ouvir e eles não vão entender. E o que eu quero, mais uma vez eu repito, meditar com vocês nessa noite é: igual a multidão, não. Tá certo? Diga aí para você mesmo: como a multidão, não. Você e eu não seremos como a multidão.
tá certo? Você e eu não seremos como a multidão. A parábola do semeador ajudou aos discípulos e nessa pregação de hoje ajudará a nós, discípulos de Jesus. Nós estamos aqui porque nós somos seguidores de Cristo, sim ou não? Sim. Sim ou não, igreja? Bem forte. Somos seguidores de Cristo e como seguidores de Cristo nós também vamos compreender essa parábola, a parábola do semeador, ajudou os discípulos a compreenderem o porquê que Jesus ele não se impressionou com aquela multidão que o seguia. Sabe por quê? Porque ele sabia que a maior parte dessas pessoas estavam produzindo não frutos de uma vida transformada, mas aquela multidão recebia no seu coração boa semente, mas o seu coração era terra infértil. Você compreendeu? Quem compreendeu, diga amém. Aquela multidão era uma multidão de coração, de terra infértil, onde a semente. O que é a semente? A semente é o quê? Quando Jesus foi explicar sobre a parábola do semeador, ele explicando aqui, ó, no versículo 13, vá lá para o verso 13, nós vamos ficar assim, tá certo? Indo e voltando nesses 20 versículos. Olha o versículo 13. Então lhes perguntou: não entendeis esta parábola? E como compreendereis todas as parábolas? Jesus começou ali a explicar o que ele havia falado a partir do versículo 4. Que um semeador tinha saído a semear. A semear o quê? A semente. O que era a semente? A palavra de Deus. E quem era o semeador? Aquele que lança a palavra de Deus. Nessa noite eu sou uma semeadora em sua vida. Nessa noite eu estou semeando para você a palavra de Deus. E eu quero em 4 aqui tópicos. Eu quero que nós, todos nós, aprendamos nessa noite a não ser como aquela multidão, terra infértil. A palavra de Deus, igreja do Senhor Jesus, é algo muito precioso. Que palavra tremenda ontem aquela pregada aqui. Quem ouviu a palavra de ontem? Eu quero assim ficar ruminando. Eu quero, em nome de Jesus, que Marinalvo tenha salvo. Porque eu quero assim ficar ruminando, assistindo umas 10 vezes para que eu me converta. A palavra de Deus, queridos, é algo muito precioso. É algo muito valioso. E ela tem como semente tem que encontrar em nosso coração uma terra fértil. Para que nós não sejamos como aquela multidão que ia atrás de Jesus. Jesus semeava a palavra. Daqui a pouco a multidão ia embora. E não praticava nada do que tinha ouvido. E para isso, primeiro, não podemos ser resistentes à palavra de Deus. Não podemos ser resistentes à própria palavra. Ser resistente aqui se assemelha, se associa, está ligado ao coração endurecido. Veja comigo, versículo 4. Diz assim: e ao semear, uma parte caiu à beira do caminho e vieram as aves e a comeram. Ser resistente à palavra de Deus está se referindo aqui ao coração endurecido. Precisamos ter muito cuidado, vigiar muito, para que o nosso coração não se torne um coração endurecido, resistente à palavra de Deus. A palavra de Deus está sendo lançada. A palavra de Deus está sendo anunciada. A palavra de Deus está sendo pregada. É por mim, é por você, é pelos meios de comunicação.
é através da leitura bíblica. E o coração endurecido é o coração que ouve a palavra e permanece endurecido em relação à mesma. Precisamos vigiar, ter cuidado para que o nosso coração não receba de outras coisas, de outras pessoas, para que o nosso coração não se abra, não seja mole, flexível, para que a terra do nosso coração não se amoleça, a fim de receber outras palavras, mas quando se trata da palavra de Deus, ele permanece endurecido. A Bíblia fala que quando essa semente caiu à beira do caminho, vieram as aves e a comeram. E se você for para o verso 15, a explicação dessa terra está lá no verso 15, que diz assim: são estes os da beira do caminho, onde a palavra é semeada, e enquanto a ouvem, logo vem Satanás e tira a palavra deles. Você já percebeu em algum momento que você ouve a palavra de Deus aqui na igreja sobre um determinado tema? Daqui a pouco, se alguém te perguntar amanhã, o que foi pregado mesmo ontem lá na igreja? Às vezes você nem se lembra mais do que foi pregado. Imagine praticar aquilo que foi pregado. Por quê? Porque o coração muitas vezes está duro. O coração muitas vezes está resistente em relação à palavra. Seja por mim, seja por qualquer pessoa, o coração está ali resistindo. Abra a sua Bíblia no livro de Provérbios, capítulo 4. Provérbios capítulo 4, precisamos guardar bem o nosso coração. Precisamos guardar bem o nosso coração. Provérbios 4, versículo 23 diz assim: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Precisamos vigiar com o nosso coração, precisamos guardar o nosso coração, para que não sejamos como corações duros, terras inférteis, igual aquela multidão que estava ali com Jesus. Havia uma multidão ouvindo as parábolas, mas o próprio Jesus dizia: o coração deles está endurecido. Eles estão ouvindo, mas eles não estão entendendo, eles não compreendem. E com isso eles não abrirão os olhos para se converterem a mim, para serem sarados. Coração duro. O coração duro, querido, ele precisa ser colocado diante do Deus Todo-Poderoso, para que seja arado. Você já viu uma terra sendo arada? Quem aqui já viu uma terra sendo arada? É muito interessante, porque às vezes vai um tratorzão bem grandão, uma máquina bem grandona, e tem, nessa máquina, nesse trator, um equipamento na frente e outro equipamento atrás, acoplado a esse trator. Aí quando a terra está cheia de mato, está cheio, de erva daninha, está cheio de pedregulho, esse equipamento na frente do trator vai justamente para ir abrindo os caminhos da terra, para ir tirando tudo aquilo que não presta, melhor dizendo, e tirando tudo aquilo que não presta. E a parte de trás do trator vai fazendo as feridas na terra, vai fazendo as aberturas na terra, ou seja, vai arando a terra. Você sabia que às vezes para o nosso coração ser arado dói? Porque Deus vai falar coisas que nós não queremos que Ele fale. Mas a nossa terra não será preparada
dura para ser fértil, para produzir frutos do jeito que Deus quer que aconteça, se ela estiver dura. Tem terra, né? Uma terra dura tem até uma camadinha fina assim, né? Como se fosse uma camadinha fina de concreto, que a raiz não pode chegar lá no fundo. Oséias capítulo 10, versículo 12. Corações endurecidos devem ser arados. Você vai ouvindo a semente que eu estou semeando na sua vida nessa noite. E você vai se colocando, meu querido, aí diante do Senhor. Senhor, eu não quero ser como a multidão. Eu não quero, Deus, ser igual àquela multidão. E se meu coração estiver duro, Deus, mesmo que doa, eu quero que essa terra do meu coração seja arada, para que se torne uma terra fértil. Oséias 10, 12. Olha o que é que diz. Oséias 10, versículo 12. Então eu disse: semeai para vós outros em justiça, ceifai segundo a misericórdia, arai o campo de pousio, porque é tempo de buscar ao Senhor, até que Ele venha e chova a justiça sobre vós. Meu querido, se tem um desejo que eu acredito que existe em Deus, é que nós sejamos terras férteis. Se tem um desejo que eu acredito que existe em Deus, é que nós não sejamos como uma multidão que vem para perto de Jesus, ouvimos a sua palavra e o nosso coração está resistente, endurecido à sua palavra. Então, em primeiro lugar, não sejamos resistentes à palavra de Deus. Depois, criemos raízes em relação à palavra de Deus. Posso ouvir um amém? Criemos raízes em relação à palavra de Deus. A segunda terra, aqui que a parábola do semeador fala, o segundo coração está aqui no versículo 5, quando diz: outra caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Não tinha profundidade para a semente cair ali naquela terra e ser enraizada como deveria ser. A explicação aqui dessa terra, vá comigo para o versículo 16, quando diz assim: semelhantemente são estes os semeados em solo rochoso, os quais, ouvindo a palavra, logo a recebem com alegria, mas eles não têm raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração, em lhes chegado a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam. É um coração superficial. É um coração que até recebe a palavra com alegria, mas ele não se aprofunda na palavra. Não tem raízes em relação à palavra. O que acontece? Ele aceita até com entusiasmo. Dá aleluia, dá glória a Deus. O entusiasmo é grande em relação à palavra. Só que não tem raiz. É superficial. Depois ele compreende que o preço que deve ser pago a se tornar um cristão genuíno é muito caro. O coração que não tem raiz profunda,
A terra que não recebe a palavra de Deus com profundidade, recebe a palavra com entusiasmo, com alegria, vai à igreja, sabe que aquilo é certo. Ouve a palavra de Deus, concorda com tudo. Mas daqui a pouco, porque suas raízes não são profundas, quando vem as intempéries, quando chega as atitudes próprias que devem ser tomadas como cristão em relação à palavra, logo ele descobre, é um preço muito caro. É um preço muito caro. Para me tornar um cristão verdadeiro, um cristão genuíno. Não vou deixar que essa semente enraize no meu coração, não. E era sobre isso que Jesus dizia. A multidão ouvia, achava bonito as palavras do mestre. A multidão que o acompanhava. Que homem sábio. Olha a história que ele está contando. Como ele tem sabedoria. Realmente. Ele deve ser filho de Deus, ele tem sabedoria, é um homem que tem muito entendimento, olha como é que ele prega, olha como é que ele realiza os milagres. Mas quando saía da presença de Jesus, descobria que não podia praticar aquilo que a sua palavra pedia. Porque na terra do seu coração não havia uma raiz profunda. Amada igreja do Senhor Jesus Cristo, criemos raízes na palavra de Deus. Criemos raízes, sejamos enraizados na palavra de Deus. Porque senão a gente não vai suportar. Se o tempo está difícil, eu tenho algo para dizer para você, vai ficar pior ainda. Eu estou pregando aqui uma catástrofe? Não, é porque está escrito na Bíblia. Nos últimos dias, os dias seriam como? Maus. Se a gente ficar olhando, eu não sei nem quanto tempo faz que eu não assisto um noticiário. Não é porque eu quero ficar desinformada, não. É porque tem hora que a pessoa até peca com determinada coisa. Aí quando eu vejo que está mais light, eu vou e assisto. Foco em Cristo, foco na sua palavra. Senão, a nossa raiz não vai se aprofundar como ela deve se aprofundar para que nós resistamos todos esses dias maus e cheguemos no objetivo, a vida eterna. Terceiro, ande pelo caminho estreito. Vou repetir mais uma vez. Ande pelo caminho largo, igreja, estreito. O caminho é bem estreitinho. Bem estreitinho. 4 palmos, Vitória? Quase não passa. O caminho é bem estreitinho. Ande pelo caminho estreito. Olha aqui no versículo 7. Versículo 6, perdão. Que fala sobre outro tipo de terra, diz assim, saindo, porém o sol a queimou, porque, não, isso ainda é do que não tinha raiz, é do verso 7 mesmo, diz assim, outra parte caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram, e não deu fruto. Aí se você for lá para o versículo 18, está a explicação dessa terra, diz assim, os outros, os semeados entre os espinhos, são os que ouvem a palavra. Mas os cuidados do mundo, a fascinação da riqueza e as demais ambições, concorrendo, sufocam a palavra, ficando ela ainda infrutífera. Você conhece o versículo que diz que nós não podemos seguir a 2 senhores? Porque nós agradaremos, se não agradaremos a um e desagradaremos a outro. Não podemos seguir a Deus e não podemos seguir a quem? Ao Deus das riquezas.
Isso não significa que o Senhor não possa nos fazer prosperar. Mas andar pelo caminho estreito é decidir verdadeiramente por Cristo. Às vezes você não vai entender porque Deus fecha uma porta. Sabe por que é que Deus muitas vezes está fechando aquela porta? Porque Ele preza por sua salvação e por sua vida eterna. Às vezes você não entende os nãos de Deus. Sabe por quê? Que muitas vezes Deus nos dá não, porque Ele nos ama e Ele preza pela nossa salvação e vida eterna. Ande pelo caminho estreito. Eu quero lhe dizer quais são os 3 maiores inimigos da igreja. Aprenda aí, faça assim, 3. Os 3 maiores inimigos da igreja. Primeiro, diga, o mundo. O mundo. Depois, diga, a minha carne. E depois, o diabo. O mundo é inimigo do povo de Deus. A nossa carne é uma das nossas maiores inimigas. E o diabo é o nosso também maior inimigo. Nós não podemos, igreja, decidir por Jesus Cristo, decidir pela sua palavra e andar no caminho largo. Não podemos. Ou você opta pelo caminho estreito. Abra aí o livro de Mateus, capítulo 7. Mateus capítulo 7, verso 13 e 14, nós estamos falando sobre andar pelo caminho estreito, para que não sejamos como a multidão. Não reajamos como a multidão em relação à palavra de Deus. Mateus 7, 13 diz assim: as 2 estradas, entrai pela porta estreita. Larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. Porque estreita é a porta. Igreja, a porta é o quê? Bem forte, a porta é o quê? Como é que você está pensando que vai andar no largo e está pensando que a porta de Jesus é igual a porta larga do mundo? A porta é estreita e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Não se engane, não. São poucos. Nunca se engane. São poucos. Ande pelo caminho estreito. Decida verdadeiramente seguir a Cristo. Deixe essa palavra ser lançada na terra boa do seu coração e não façamos como aquela multidão. Aquela multidão, o que aconteceu? Foi semeada a palavra, mas vem os cuidados desse mundo. Não posso passar pela primeira prova. Cadê o Deus que disse a mim que ia prover todas as coisas? Cadê o Deus que disse a mim que segundo a sua riqueza em glória ia suprir todas as minhas necessidades? Cadê o Deus que me diz que é o Deus que me sara? Cadê o Deus que me diz que de maneira nenhuma ia me deixar, jamais ia me desamparar? Não entende o processo. Porque a palavra de Deus não caiu no coração como era para ser. E daqui a pouco, sabe, ouviu a palavra, mas está ali, ó, quando chega os cuidados do mundo, quando chega a fascinação com a riqueza. Deixa o evangelho por causa de dinheiro, ou se não leva o evangelho de qualquer jeito por causa de riquezas, por causa de posses. Por causa de que mais? De festas, de enganos, de prazeres temporários, momentâneos. Queridos, essa foi a terra cheia de espinho. Como é que você deseja que o seu coração seja? Que a palavra vai cair, o coração está cheio de espinho, que a palavra não pode permanecer, porque o espinho fura toda hora ali.
Faz com que ela saia toda hora. Quarto ponto dessa mensagem. Para que não sejamos como a multidão. Produzamos frutos. Porque a terra boa produz frutos. Não foi esse o versículo que eu li com a igreja no começo? Frutificou a quanto? Verso 20. Os que foram semeados em boa terra são aqueles que ouvem a palavra e a recebem frutificando a quanto? 30 a 60 e a 100 por quanto? Uma semente. Para que eu não seja igual àquela multidão, eu terei que dar frutos. Produzamos frutos. Esses frutos serão para a vida eterna. Produzamos frutos. O coração frutífero é a representação do cristão verdadeiro. Pois uma vida transformada é evidência da verdadeira salvação. Por que será que o versículo diz? Pelos frutos os conhecereis. Uma vida transformada não dá qualquer fruto, não, dá um bom fruto. Uma vida transformada não produz pouco fruto, não, produz muitos frutos. Produzamos frutos, o coração frutífero, eu vou repetir. O coração frutífero é a representação do cristão verdadeiro. O cristão verdadeiro, ele frutifica. O cristão verdadeiro, ele recebe uma semente. Hoje você está recebendo uma semente. E essa semente, ela frutifica a 30, a 60 e a 100. Por causa de uma palavra plantada no seu coração. O coração estava arado, a terra estava pronta. E ela é fértil, e ela produz. Ela não tem espinho. Ela não sufoca a palavra, não é um coração duro. Não é um coração resistente, é um coração que cria raízes. É uma vida que anda no caminho estreito. Abra sua Bíblia no livro de 2 Coríntios 5,17. Não precisa abrir. Eu acredito que você já sabe de cor, tá certo? Vamos lá? Se você tiver esquecido um pouquinho, eu vou te lembrar. Eu também sou esquecida, mas esse é um dos versículos que eu sei de cor. O que é que diz? 2 Coríntios 5,17. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. É um coração que frutifica a palavra de Deus. É uma terra fértil. É uma terra produtiva. E Gálatas 5. Gálatas capítulo 5. Eu também acredito que muita gente sabe, mas vamos abrir lá porque os versículos são maiores, tá certo? Gálatas capítulo 5. Onde fala sobre frutos. Esse capítulo 5 de Gálatas fala sobre frutos. E precisamos, como cristãos transformados, para evidenciar uma verdadeira salvação, produzirmos frutos. E os frutos têm que ser bons. Gálatas 5, verso 19. Amém? Quem achou, por favor, diga amém. Diz assim a palavra do Senhor. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Verso 22 diz: mas
o fruto, nós estamos falando de quê, igreja? Estamos falando de quê, queridos? Frutos. Mas o fruto do Espírito é, repita comigo, amor, alegria, paz, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Mas eu quero lhe dizer que só vai produzir esses frutos quem estiver enraizado na palavra. O Senhor deseja que não sejamos como aquela multidão, mas sim, o Senhor deseja que nós sejamos como uma terra fértil. E para sermos essa terra fértil, precisamos nos posicionar em relação à sua palavra. Primeiro, não resistindo à sua palavra. Segundo, criando raízes com essa palavra aqui, ó. Não é o que venham lhe dizer, não é muitas vezes uma profetada, não é uma revelagem. É criando raízes com essa palavra. Com essa palavra aqui. Terceiro, é andando pelo caminho estreito. E quarto, produzindo frutos. Amém?